Olá, estamos de volta. Queremos falar sobre o assunto igreja. E tínhamos falado sobre algumas figuras que vão exemplificar o que é a igreja para Cristo. A primeira figura, nós falamos que a igreja é vista como um corpo, o corpo que tem um cabeça, que é Cristo. E que esse corpo ele é diversificado, muitos membros, muitas funções, porém propósito igual, definido, né, direcionado pelo cabeça, cooperação entre os membros, né, igualdade entre esses membros, valorizados, né, por Cristo, e todos trabalham em unidade e cooperação entre si para o bem de todo o corpo. Hoje nós queremos então falar sobre outro aspecto, outra figura, que é a noiva, ou o noivado, tá? Das coisas mais belas que Deus fez para o homem foi o casamento, a família, né? E isso se dá depois de duas partes, né, duas pessoas se conhecerem e sentirem a necessidade de unir-se, né, em matrimônio. Claro, depois de saberem seus propósitos, depois de começarem uma relação e um conhecimento mútuo, né, que levem eles a esse fim, a essa conclusão que nós queremos partir para o matrimônio. Porém, antes do matrimônio, nós temos um período importante, que é o noivado. Esse período de noivado é onde você aumenta um compromisso, né? Antes você tem um namoro, um conhecimento, um cortejo, e logo após você vai para um período de maior compromisso, onde você se prepara, onde você começa a ver, né, como será a festa, se você vai comprar casa, se você vai comprar bens, onde que vocês vão morar. Tudo isso é visto e resolvido durante esse período de noivado, tá? Então é um momento de preparação para um encontro maior no altar, pro matrimônio. Mas também é um período de firmar seu compromisso, tá? Ou reafirmar o seu compromisso. Quando você entra no noivado, você está dizendo: eu tenho propósitos com essa pessoa, né? Eu quero me unir a ela, e por isso então é um momento também de compromisso. O Cordeiro, nós sabemos quem é, Cristo. João Batista declarou isso sobre ele, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Então Cristo é o Cordeiro. E Apocalipse vai dizer que nós somos a noiva, a esposa. São dois momentos distintos, né? Noivado e casamento. Ele diz a noiva e a esposa. Então, por que ele usou isso? A nossa relação de noivado com Cristo não vai ter outro fim a não ser nós nos tornaremos esposa, ou, né, chegaremos ao matrimônio. Esse compromisso ele não se rompe, né? Essa aliança ela não é quebrada. Então por isso ele já também adianta que nós não somos apenas noivo, né, ou noiva, nós seremos esposa também do Cordeiro, tá? Agora nós queremos fazer algumas aplicações, e acredito que é muito oportuno, né, esse texto, porque olha só o que 2 Coríntios ele vai falar sobre 11, versículo 2, ele vai falar sobre essa preparação, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja. Ele vai dizer assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. O assunto levantado aqui é virgindade ou pureza, tá? Guardar-se. E eu acredito que é oportuno nós falarmos sobre esse assunto, porque nós temos observado que, inclusive entre cristãos, isso se tornou banal, tá? Esse assunto de falar sobre a virgindade, ou a importância dela na vida de um jovem, se tornou banal. Porque os jovens, de maneira geral, são bombardeados com a ideia de que você precisa, o conhecer sexual, ele tem que ser antes do casamento, porque se você não manter relações sexuais e
saber exatamente como que será no casamento, você pode se frustrar, não pode ser bem o que você queria, né? E tem esse tipo de argumentação para avançar o sinal da virgindade. Então, tanto homens quanto mulheres, nós precisamos entender que é um compromisso, tá? Independente se você é masculino ou feminino, né? O compromisso de guardar-se ou de apresentar-se virgem para um casamento é um compromisso que não se limita às mulheres, também para o homem. Isso é muito importante nós observarmos. Agora, por que Paulo diz que ele está fazendo isso com a igreja? Tá? Ele fala de um tema chamado pureza, né? Nós um dia seremos apresentados perante o noivo. E durante nossa preparação aqui nesse mundo, nós não devemos nos relacionar, tá, com outro noivo, com outra pessoa, né, que eu não tenha compromisso eterno, que é Cristo. Nós não podemos ter uma relação própria, tá? Eu não posso flertar com o mundo, eu não posso me tornar amigo íntimo do mundo, porque eu já tenho um compromisso com o Senhor. Agora, claro, na área, né, sexual, nós queremos enfatizar aqui, e eu até fiquei pensando, poxa, como que a Bíblia vai tratar esse assunto? Como que a gente vai argumentar com o jovem que é importante nós, a pureza sexual, o guardar-se para um só esposo? É legal essa ênfase aqui do apóstolo. Eu estou preparando vocês, porque vocês vão apresentar-se um dia para um esposo, tá? Então, a nossa relação deve ser para uma pessoa, o nosso conhecer sexual deve ser, o envolvimento sexual deve ser com uma pessoa. Esse é o ideal de Deus. Pastor, como? Mas e aí, como que fica o passado, os seus erros, né? Coríntios vai dizer que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e que se fizeram novas, tá? E que Paulo também vai dizer que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Então, se você viveu uma vida promíscua, uma vida de impureza sexual, quando você chega a Cristo, você é perdoado os seus pecados e você precisa então desenvolver agora uma vida na santidade de Deus. Agora, Hebreus vai nos falar que digno de honra entre todos seja o matrimônio, tá? Como também, né, o leito sem mácula. O leito, né, ou o momento íntimo, tá, entre o casal, ele deve ser honrado, ele não deve ter mancha, ele não deve ter impureza. Por isso, a importância de você, né, jovem, guardar-se, né, como um virgem, guardar sua virgindade, seja você homem ou seja mulher, porque você um dia vai para o casamento com Cristo, tá? E também na sua vida carnal, você vai um dia para o casamento, tá? E isso vai trazer para você sérios atritos, vai trazer para você e para a sua esposa, às vezes, muita insegurança, desconfiança, tá? E você vai, com certeza, depois de conhecer inúmeras pessoas sexualmente, você vai ser tentado mais ainda a lutar com essa possibilidade, tá? Então, a impureza sexual, e a Bíblia vai nos dizer que, lá em Hebreus ainda, né, que Deus julgará os impuros e adúlteros, tá? Há um juízo sobre isso, há um preço a se pagar. Então, a nossa ênfase aqui nós somos noiva de Cristo como igreja, então nós precisamos nos guardar para Ele, nós precisamos nos santificar a Ele, nós precisamos tirar todo e qualquer empecilho, né, e buscarmos a santidade, sem a qual a Bíblia diz, ninguém verá a Deus, e um dia nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, passaremos de noiva à esposa de Cristo. E referente a isso também nós estamos enfatizando a importância de um jovem guardar-se, tá? Porque a relação, Efésios 5:25, vai dizer que a relação entre marido e esposa deve ser uma relação de amor, uma relação de submissão, uma relação de pureza, assim como da igreja com Jesus, tá? Então, essa comparação é muito forte e nós temos que entender que há bênçãos para aqueles que se guardam, né, virgens, se guardam puros
compromissados com aquele com quem vai casar. De repente você é jovem, nem sabe com quem vai casar, mas você já deve honrá-lo, você já deve se guardar, você já deve, né, orar também para Deus guardar o seu futuro marido ou sua futura esposa, e você deve ter um compromisso com a pessoa, mas principalmente com Deus, de que você é santo e que você quer ser santo como Ele é santo. Por isso, então, você cumpra a sua parte, né? Não se deixe levar pelo mundo ou por outras influências que, infelizmente, tem se adentrado nas igrejas, né? Essa prática de jovens não tendo compromisso nenhum sexual, né? Não se guardando, nenhum compromisso com a pureza e com a santidade, e certamente sofrerão danos por isso. E eu quero que Deus te abençoe, eu quero bênção sobre o teu casamento, sobre a tua futura família, tá? Então, por isso você precisa construir isso desde agora, guardando-se com fidelidade, guardando-se em pureza, em santidade, para o seu futuro marido e para a sua futura esposa. Que Deus possa te guardar. Firma o teu compromisso, né? Seja aqueles que não se curvarão a deuses, né, desse século, que é promiscuidade, adultério, prostituição. De forma nenhuma. O cristão, ele é determinado, né, já decidiu em seu coração, assim como aqueles jovens na Babilônia, que não iriam se curvar diante da estátua do rei, da imagem do rei. Nós também não precisamos nos curvar ao sistema do mundo, ao comportamento do mundo, porque todo esse sistema jaz no maligno, diz as Escrituras, e nós precisamos buscar o ideal de Deus para a nossa vida. Que Ele te guarde, espero que tenha ajudado você nesse aspecto. Eu e você somos noiva, por isso buscamos a santidade e estamos compromissos juntos com Deus e não quebramos essa aliança de forma alguma. Em nome de Jesus.